A mãe dos meus amigos me empurrou para uma serra de mesa. Isso aconteceu há 8 meses. Eu e meu amigo Killan trabalhamos em uma empresa de marcenaria. Para mim é um trabalho excelente pois adoro atividades manuais e criar coisas. Já Killan tem mais dificuldades, mas eu o ajudo. Nossas mães, embora não sejam muito próximas, nos apoiam no trabalho. Somos jovens, então esse apoio é reconfortante. Porém, dias antes desse incidente percebi que a mãe de Killan nunca reconheceu meu trabalho. Não sou de buscar elogios, mas achei estranho considerando que a mãe de Killan já teve problemas raciais no trabalho dela e eu sou africano. Imaginei que fosse por medo já que sou um cara grande e tenho 1,98 metros. Na terça-feira eu trabalhava em uma cadeira de madeira e usava uma serra de mesa enferrujada, pois Killan a utilizava constantemente. Fui buscar uma substituta irritado por Killan não ter feito isso. Ao voltar falei para ele não ter medo de trocar o equipamento. Ele apenas revirou os olhos e concordou de má vontade, o que me irritou ainda mais. Minutos depois ouvi Killan rindo do meu corte e sua mãe se juntou a ele rindo também. Frustrado confrontei Killan com palavras ásperas. Ele reagiu me empurrando, e quando estava prestes a revidar sua mãe me empurrou intencionalmente na direção da serra que eu havia deixado ligada. Fui empurrado de modo que a parte de trás da minha mão atingiu a serra, causando um corte profundo entre o dedo mínimo e o anelar. Em choque gritei por minha mãe que estava do outro lado da oficina. Ela chamou uma ambulância e fui levado ao hospital mais próximo. Killan tem me enviado mensagens pedindo desculpas pela mãe. Ela por sua vez apenas disse que a culpa era minha e pediu para não prejudicar seu filho. Edição. Lendo os comentários percebi que preciso esclarecer algumas coisas. Tenho 17 anos e trabalho aqui porque meu cunhado junto com seu pai é dono do local. Eles confiam em mim. Sobre a serra ligada, foi um erro crítico da minha parte. Quanto à minha mão, ela ficou quase dividida ao meio. O corte parou num espaço entre os dedos, e por um milagre não foi completamente ao meio. E conversei com o marido da mãe de Killan sobre a situação explicando que ela tentou me prejudicar. Ele ficou furioso ao saber que ela contou outra história e disse que conversaria com ela. Isso foi há 3 horas. Atualização. Desde meu primeiro post muita coisa aconteceu. Primeiro, eu e Killan nos reconciliamos. O que aconteceu não foi culpa dele e eu entendo isso. Em segundo lugar, após contar ao marido da Karen o que realmente aconteceu e ele ficar irritado com ela, ele me levou à delegacia para resolvermos a situação e perguntou como eu gostaria de prosseguir. Ainda não decidi o que fazer, mas estou inclinado a pedir uma compensação financeira ou algo assim. Há 2 dias a Karen apareceu na minha casa me procurando, mas eu não estava. Quando voltei vi ela me esperando. Minha mãe disse que ela ficou lá o tempo todo me esperando, e fui perguntar o que ela queria e por que estava lá. Em resposta recebi uma cusparada no rosto e muitos gritos. Honestamente, foi difícil me conter para não gritar de volta, mas apenas pedi calmamente que ela se afastasse da minha mãe e da minha casa. Eventualmente ela foi embora. Edição. Depois de muitos comentários decidi levar o caso ao tribunal. O marido dela me indicou um bom advogado especializado em lesões, e minha mãe vai me ajudar a preencher os documentos necessários. Ainda não sei a data do julgamento. Atualização 2. Olá a todos. Desculpem pelas constantes atualizações, mas quero mantê-los informados e esclarecer algumas coisas. Peço desculpas por mentir sobre minha idade. Tenho 16 anos, não 17. Tive medo de ser chamado de criança e considerado imaturo. Sim, sou alto para um jovem de 16 anos. Quanto às atualizações, bem, há algumas. A primeira foi sobre falar com a polícia a respeito do assédio por parte da mãe de Killan. Acho que algo aconteceu pois desde então ela se manteve quieta, enquanto antes me ligava e me repreendia por tudo. A segunda atualização é que meu cunhado está tentando obter uma ordem de restrição e quer me ajudar durante a audiência no tribunal. Ele também instalou um dispositivo de segurança na serra. Não tínhamos um antes por razões desconhecidas. A terceira é que machuquei ainda mais a minha mão. No fim de semana passado torci meu pulso, por isso meu amigo Harley está me ajudando. A quarta atualização é que a mãe de Killan o expulsou de casa. Ele também tem mantido contato com a polícia devido ao tratamento que ela vem lhe dando. Parece que ela foi bastante afetada por tudo isso pois tem bebido muito e tratado Killan mal. Ela descobriu que ele estava falando com a polícia e o expulsou de casa. Tentei entrar em contato com ele, mas não obtive resposta. Atualização final. Olá a todos. Chegou a hora de atualizá-los sobre o que provavelmente será o último desdobramento desta situação. A mãe de Killan deveria ser julgada em tribunal, mas isso nunca aconteceu. Ao que parece, algumas pessoas descobriram quem ela era na vida real após a história se espalhar e ela perdeu muitos amigos por causa disso, pelo menos é o que o marido dela informou. Não sei exatamente o que aconteceu, mas ela estava bebendo e dirigiu em uma das rodovias sofrendo um grave acidente. Todos os envolvidos tiveram apenas alguns ferimentos, mas ela faleceu no local. Então é assim que termina, eu acho. Não é o final que todos esperavam. Às vezes o karma age das piores formas possíveis. Obrigado a todos que me apoiaram durante tudo isso. Sou grato a todos vocês. Próximo relato. Minha filha está grávida. Como posso dizer a ela que nossa filha mais velha é na verdade sua mãe biológica? Então,
Eu e minha esposa Rose tivemos nossa filha mais velha chamada Sarah quando tínhamos 22 anos. Éramos jovens e falidos, mas conseguimos e agora criamos Sarah da melhor maneira que pudemos. Ela engravidou aos 15 anos, foi um período muito deprimente para ela. Ela teve que fazer terapia, e nunca nos contou nada sobre o pai, o que sempre a chateou, então nunca pressionamos o assunto. Ela originalmente queria rescindir, mas continuou cancelando e eventualmente nos disse que queria entregá-la para adoção, mas 5 meses após o início da gravidez, quando ela estava discutindo com uma assistente social sobre a adoção de um casal, o casal desistiu da adoção. Depois de tentar encontrar mais casais, Sarah nos perguntou se queríamos adotar. Eu e Rose tínhamos 38 anos e estávamos discutindo sobre ter outro filho. Então acabamos adotando nossa filha Eli quando Sarah teve aos 16 anos. 2 anos depois de Eli, eu e minha esposa tivemos nosso filho Logan biologicamente. Quando criança sempre planejamos contar a Eli que ela foi adotada, mas sabíamos que ao contar isso ela teríamos que dizer que Sarah era sua mãe biológica. Sarah nunca se tornou próxima de Eli, nem mesmo como irmã. Ela se mudou após o nascimento e morou com a irmã de Rose. Ela sempre demonstrou amor fraterno por Logan, mas nunca por Eli. Sempre houve sentimentos conflitantes com Sarah. Vi postagens no Instagram de Sarah onde ela postou uma foto de quem deveríamos ser nós 5, mas Eli foi cortada. Eu a confrontei sobre isso e ela disse que é muito doloroso. Porém, há alguns anos ela apareceu bêbada nos implorando para nos deixar ver sua filha. Conversamos com ela e a deixamos ficar, mas não a deixamos chegar perto de Eli porque ela estava bêbada. Descobrimos por seu marido que ela havia sofrido vários espontâneos e foi orientada a considerar uma barriga de aluguel. Ela acabou fazendo isso há 4 anos e desde então teve gêmeos Jack e Jill que são biologicamente dela. Eli adora ser tia dos gêmeos e Sarah incentivou isso com Eli, e tem convidado Eli para passar um tempo com a família em sua casa com Logan que adora ser tio. Perguntamos a Sarah que considerando os gêmeos e Eli sendo próxima deles, não seria hora de contar a verdade a Eli, mas Sarah continua afirmando que não está pronta. Recentemente Eli veio até nós e nos disse que está grávida. Desta vez é uma situação completamente diferente. Conhecemos o pai, ele é amigo de infância dela e eles decidiram que queriam a primeira vez um com o outro. Conversamos com Eli há muito tempo, assim como conversamos com Sarah. Abordamos a situação com calma e desde então nos reunimos com o pai e seus pais. Eli insiste em ficar com o bebê, ela está com 3 meses. Ainda não contamos para Sarah, não sabemos como abordar a situação, não sabemos como ela vai aguentar. Eu e minha esposa estamos pensando em contar a verdade a Eli, mas precisamos que Sarah esteja presente. A atualização. Então, decidi escrever uma atualização pois ainda recebo mensagens nesta conta. Primeiro quero abordar a questão principal. Eu estava me perguntando sobre o que fazer depois de descobrir que minha filha Eli, de 15 anos, está grávida, mas que tivemos exatamente a mesma situação com sua irmã mais velha, Sarah, de 31 anos, que na verdade é a mãe biológica de Eli. Bem, decidi focar apenas em ajudar Eli que está grávida de 4 meses. Não queríamos estressá-la contando sobre a adoção ainda. Na verdade, sabemos que já deveríamos ter contado a ela há muito tempo, apesar das emoções de Sarah sobre o assunto. Uma semana depois de fazer a postagem, Eli contou à família sobre a gravidez. Desde então ela contou aos meus pais, aos avós do namorado e claro, contou a Sarah. Sarah não reagiu bem, mas disse que a apoiaria. É claro que Sarah nos procurou depois muito chateada, mas disse que estava pronta para conversar com Eli, primeiro sobre a adoção conosco, e disse que queria contar a Eli sobre seu pai a sós. Nos sentamos e discutimos. Eli ficou chateada, claro, mas se acalmou depois de um tempo. É claro que ela tinha dúvidas sobre o pai. Sarah teve aquela discussão com ela. Na época eu não sabia o que lhe contaram e não era da nossa conta. Mas Eli nos disse que sabe quem ele é e disse que não queria para entrar em contato. Então seguimos em frente depois disso. Outro dia recebi um telefonema da minha cunhada Renée, esposa do meu irmão. Ela estava com raiva e perguntava que tipo de ideias doentias Sarah estava colocando na cabeça de Eli. Ela começou a mencionar coisas sobre a adoção de Eli. Então depois que consegui acalmá-la, ela me contou o que aconteceu. Ela alegou que Eli havia mandado uma mensagem para meu irmão Ethan contando sobre a adoção e queria falar com ele. Isso me confundiu porque eu e Ethan não conversamos muito. Nunca fomos muito próximos porque temos 21 anos de diferença. Ele era o filho atrasado da minha mãe e sempre se deu bem com os filhos meus e de nossa irmã pois eles tinham mais ou menos a mesma idade. E Eli só ouvia nos feriados. Então contar a ele sobre os detalhes de sua vida não funcionou desde então. Renée me explicou que Eli alegou que Ethan era seu pai porque foi isso que Sarah disse a ela e disse a ele que ele seria avô. Tive que sentar um pouco. Liguei para Sarah e tivemos uma longa conversa. Ela me disse que sim, era verdade que Ethan é o pai biológico de Eli. Sarah e Ethan eram próximos quando eram jovens, com apenas 8 meses de diferença. Sarah diz que quando elas foram embora, os sentimentos da puberdade mudaram e que toda vez que ela ia para a casa das avós elas se escondiam de todos e tinham o seu próprio tempo. Sarah ficou chateada ao falar sobre isso, mas me disse que ele nunca agrediu e que sempre foi consensual. Ela nunca quis me contar porque tinha vergonha do fato de o pai do bebê ser seu tio. Desde então conversei com Ethan também. Ele negou a Eli por mensagem de texto, mas me disse que era verdade. Trocamos algumas palavras, mesmo que fosse consensual. Como ele poderia dormir com a própria sobrinha?
Ele sabia da gravidez e de ser o pai de Eli o tempo todo, e nem se preocupou em dizer nada. Conversei com Eli sobre isso. Ela disse que ficou chateada quando descobriu, mas sempre achou que se parecia com o lado da família do meu padrasto. Fiquei chateado quando ela mencionou isso porque honestamente, eu vejo isso, é bastante óbvio agora. Sempre soube que Eli favorecia quem quer que fosse seu pai porque ela não se parecia com ninguém do nosso lado, mas nunca suspeitei de Ethan. Minha mãe e meu padrasto descobriram e Ethan disse a Renee que era verdade. Ela saiu com os filhos para ficar com a família. Ethan tentou entrar em contato com Eli agora, mas não quero que ela fale com ele. Ainda sou o pai dela e não acho que ela esteja segura em entrar em contato com ele. Eli não demonstrou interesse em conversar. Perguntei por que ela o procurou antes de falar com Sarah ou conosco sobre isso, e ela disse que só queria saber o lado dele da história, mas também se sente traída por ter mentido. Próximo relato. Karen acredita que controlamos o tempo. Eu era funcionário de um grande parque temático em Orlando, Flórida. Sabe, aquele com o rato? Contexto. Isso aconteceu em meados de julho e se você já esteve na Flórida Central no verão, sabe que chove quase todos os dias entre 15 horas e 19 horas. No meu trabalho eu usava um rádio tipo walkie-talkie. Neste dia eu estava no parque a caminho de um local para executar minha função e enquanto caminhava o céu se fechou. Era como se baldes de água estivessem sendo despejados sobre você. Entrei no local e vi muitas pessoas em ponchos e capas de chuva. Raramente realizava minhas tarefas nos parques durante o horário de funcionamento. Quando precisava ir aos parques geralmente andava de cabeça baixa esperando que nenhum visitante me parasse. Porém, neste dia foi diferente. Aí vem a Karen. Ela se aproxima de mim mais irritada que um vespeiro, fica na minha frente bufando e exige saber quando a chuva vai parar. A conversa foi assim. Senhor, quando essa chuva vai parar? Meus filhos querem aproveitar o parque. Senhora, não posso ter certeza, mas geralmente há tempestades nesta área todos os dias. Você está estragando as férias dos meus filhos. Com licença, senhora? Eu economizei por anos para trazê-los ao parque e só chove o tempo todo. Isso é culpa sua. Senhora, não há nada que possamos fazer sobre o clima. A natureza é imprevisível. Foi aí que ela perdeu o controle. Bobagem. Eu sei que vocês têm alguma forma de parar o tempo se quiserem. Vocês só estão com falta de pessoal e não conseguem atender as pessoas aqui. Posso garantir que não é o caso, senhora. Queremos que todos os nossos visitantes se divirtam, porque senão vocês não voltarão para nos visitar. Vocês são a razão da nossa existência. Karen chega bem perto de mim cara a cara e diz: Vá se ferrar, faça parar de chover, use seu rádio e chame alguém para resolver isso. Eu que não sou a pessoa mais paciente do mundo senti a raiva borbulhar dentro de mim. Precisei me afastar da Karen psicótica ou perderia o controle e meu emprego. Quando há tempestades realmente fortes como a que estávamos vivenciando naquele dia, recebíamos atualizações meteorológicas aleatórias em nossos rádios. Justo naquele momento o sinal de alerta para uma atualização meteorológica iminente soou no meu rádio. Me desculpei com a Karen e me afastei para ouvir a atualização. A pessoa no rádio disse que a tempestade deixaria a área por volta das 16 horas e 35. Voltei para a Karen e disse da maneira mais sarcástica possível, sabendo que provavelmente teria problemas. Senhora, acabei de falar com Deus e ele disse que a chuva vai parar às 16 horas e 35. Incrivelmente ela olhou para mim e disse: Obrigada. Fiquei parado ali de boca aberta e tomei isso como um sinal para sair de cena. Avançando cerca de 1 hora e eu ainda estava no parque. A chuva havia parado, o sol voltará e estava um calor infernal. De repente vejo a Karen vindo diretamente em minha direção. Pensei comigo mesmo: bem, foi bom trabalhar aqui. Karen. Obrigada por chamar alguém para fazer parar de chover. Eu respondi com uma expressão de confusão. O quê? Eu sabia que vocês podiam desligar isso. Eu disse ainda com uma expressão de confusão. De nada, senhora. Próximo relato. Escola exige senha do Facebook do meu filho e acesso a dispositivos eletrônicos. Isso é normal? Meu filho tem 15 anos. Hoje recebi uma ligação da escola informando que estão investigando uma série de incidentes graves ocorridos no ano passado. Eles solicitaram a senha do Facebook do meu filho e pediram que eu desabilitasse a verificação em 2 etapas caso houvesse. Além disso, querem que eu entregue quaisquer telefones, tablets ou computadores que ele tenha usado no último ano, removendo qualquer código de acesso ou restrição de login. Fiquei chocado com o pedido. Perguntei sobre o incidente e me disseram que não poderiam fornecer detalhes pois não envolvia diretamente meu filho. Alegaram que precisavam dessas informações para verificar se há alguma menção nos diálogos do meu filho com amigos que pudesse ajudar na investigação. Recusei. Disse que estaria disposto a conversar pessoalmente sobre o incidente se ele envolvesse meu filho, mas que além disso, a solicitação era descabida e não era da nossa alçada. Fui advertido sobre possíveis consequências dessa recusa, tanto em relação ao futuro escolar do meu filho quanto a potenciais implicações legais. Enfatizaram a importância da nossa cooperação. Pedi que enviassem suas solicitações por escrito. A pessoa da escola expressou preocupação com a possibilidade de estarmos tentando dificultar o processo pois vidas estavam em jogo. Insisti na documentação para registro próprio. Ela disse que considerariam a possibilidade. Minha dúvida é: isso é sério? Minha intuição é contratar um advogado se recebermos algo por escrito, mas queria saber até onde essa investigação pode ir.
Por exemplo, se meu filho levar um telefone ou iPad para a escola, eles podem confiscá-lo e vasculhá-lo? Podem obrigá-lo a revelar a senha ou usar sua digital para desbloqueio? Como garantir que nossa privacidade não seja invadida dessa maneira? Atualização. Fui à escola para entender o que estava acontecendo. Fiz isso para confirmar a autenticidade da ligação e entender por que queriam invadir a privacidade do meu filho e da nossa família de forma tão abrangente. Primeiro, a ligação era legítima e não se tratava de um golpe. Em segundo lugar, o diretor explicou a situação. Estava relacionada a outro estudante que tentou alto fim devido a bullying durante o verão. Felizmente ela está bem agora, e mudou de escola. Mas isso fazia parte da investigação da escola para entender como tudo aconteceu. Quando questionei o envolvimento do meu filho, disseram que o viram com a estudante e, embora não acreditassem que ele estivesse envolvido no bullying, gostariam de ler suas conversas com ela, pois ela poderia ter confidenciado a eles sobre os estudantes envolvidos no bullying. Perguntei por que não obtiveram essas informações com os pais da estudante. E a resposta foi que eles não estavam dispostos a colaborar com a escola, e como ela havia saído, a escola não tinha mais autoridade sobre eles. Uma escolha estranha de palavras. Disse-lhes para deixarem meu filho fora dessa caça às bruxas e que a maneira como estavam nos abordando parecia uma tentativa de nos intimidar a ajudar em sua investigação anti-bullying, o que era perturbador e absurdo. Avisei que se abordassem meu filho ou tentassem pegar seu telefone à força ou sob ameaça eu iria levar o caso adiante, falar com o superintendente e contratar um advogado. Até hoje eles não disseram ou fizeram nada. Conversei com meu filho sobre a garota e o que aconteceu com ela. Ele a conhecia e tinham alguns amigos em comum, mas não eram exatamente amigos, e ele não sabia da tentativa, ele só sabia que ela havia deixado a escola. Ele me mostrou as conversas deles que não tinham muito conteúdo além de falarem sobre filmes e programas de TV. Resumindo, eles recuaram depois que deixei claro que não toleraria assédio ou violação da nossa privacidade. Próximo relato. Meu filho roubou um brinquedo raro do meu irmão. Meu irmão se recusa a aceitá-lo de volta e ameaça envolver a polícia. O que eu faço? Meu irmão está ameaçando me processar e envolver a polícia porque meu filho pegou uma figura da coleção dele. Aqui está a história. Na semana passada meu irmão nos convidou, eu e minha família, para um jantar. Enquanto estávamos lá meu filho pediu para ver a coleção de brinquedos e figuras do meu irmão. Meu irmão gastou bastante dinheiro nessa coleção e pelo que sei, é um dos hobbies favoritos dele. Bem, depois do jantar nós fomos embora e tudo parecia normal. Até ontem quando meu irmão me ligou furioso dizendo que meu pestinha roubou algo da coleção dele e que eu precisava devolver imediatamente, eu fiquei chateado com isso. Mas se meu filho tinha pegado algo estava errado, especialmente sendo do meu próprio irmão. Descobriu-se que meu filho se esquivou durante o jantar e pegou uma figura do Boba Fett da coleção dele. Ele confirmou isso porque tem imagens da câmera do alpendre mostrando meu filho a levando para o nosso carro. Fiquei furioso e tirei a figura dele, mas aqui está o problema. Depois que confirmei com meu irmão que era dele, descobri que meu filho havia retirado a figura da embalagem. Aparentemente a figura vale quase $2.000 na embalagem e quase nada fora dela. Então meu irmão desabou ao telefone e se recusou a aceitá-la de volta antes de desligar. Meu irmão me ligou novamente hoje e disse que queria que eu pagasse por uma substituição imediatamente ou ele envolveria a polícia e me processaria. Eu disse que ajudaria a pagar, mas não totalmente, ao que ele respondeu que não é suficiente e desligou. Sinceramente, quais são as minhas opções aqui? Não posso pagar a ele agora. Se ele envolver a polícia meu filho pode ser preso? Ele tem apenas 15 anos. Foi muito errado o que ele fez, mas acho que meu irmão está exagerando. O que posso esperar se ele me levar a tribunal ou chamar a polícia? Atualização. Devo dizer que as últimas 48 horas foram intensas e que o post não ajudou em nada. Então por que estou de volta? Bem, porque sinto que preciso. Não estou aqui para pedir desculpas a um monte de estranhos na internet por como agi ou buscar validação. Estou aqui porque sinto que para mim preciso admitir meus erros e seguir para um lugar melhor. Primeiro, quero falar sobre algo antes de atualizar a situação. Muitas pessoas que responderam falaram mal de mim ou do meu irmão, e a forma como reagi nos comentários não ajudou. Também fui criticado por não considerar meu irmão ao falar sobre o problema. Para contextualizar, eu e meu irmão nunca tivemos um bom relacionamento, nunca nos entendemos, e após a morte do nosso pai ele cortou contato comigo por um bom tempo. Somos muito diferentes em alguns aspectos. Ele é um cara solteiro e nerd que não tem aspiração por família, enquanto eu sou o oposto. Nos últimos anos tentamos consertar isso, trabalhar como adultos para reunir o pouco de família que temos. Durante nosso tempo separados ele começou a colecionar coisas nerds antigas, e eu não vou mentir, nunca entendi o apelo, mas é a vida dele e ele faz o que quer. Quando meu filho roubou e danificou a propriedade dele não vi o valor que tinha para ele e desconsiderei isso. Então quando ele pediu $2.000 para consertar realmente não achei que valesse a pena. Isso foi errado da minha parte? Talvez. Não me sinto mal por defender meu filho, só me sinto mal por ter desconsiderado meu irmão no processo. Desculpe por isso, como eu disse, não quero simpatia.
Só escrevi isso para ser verdadeiro sobre a situação. Voltando à atualização, depois de tudo minha família estava praticamente em caos, eu não sabia o que fazer, e depois de conversar com minha esposa, decidimos seguir o conselho de muitos de vocês e fazer meu filho pagar. Reunimos todos os itens não essenciais que ele tinha e planejamos vendê-los para arrecadar fundos. Durante esse tempo retomei o contato com meu irmão e quis conversar para garantir que isso não terminasse mal, ofereci pagar o valor total. Além disso, algumas pessoas nos comentários disseram que a figura valia menos, então perguntei a ele. Ele teve a figura avaliada profissionalmente alguns meses atrás quando a comprou, e valia um total de $2.200. Meu irmão disse que não planeja nos processar, o seguro do inquilino dele aparentemente está disposto a pagar o valor que ele listou, mas ele precisaria fazer um boletim de ocorrência para receber. No início concordamos em não seguir esse caminho e simplesmente pagar o valor ou de uma substituição, se ele conseguisse mais barato. Esse era o plano até ontem à noite. Durante o processo de retirar as coisas dele, minha esposa encontrou uma conversa que ele teve com um amigo pela internet. Descobrimos que meu filho roubou a figura para vender. Ele pesquisou no Google enquanto estávamos na casa do meu irmão e descobriu quanto valia, se gabando a um amigo que ia vendê-la em uma loja de penhores. Ele não percebeu que tirá-la da embalagem a desvalorizaria, então a arrancou para esconder melhor no carro. Para resumir, não estou feliz com isso, não vou me prolongar muito mais, mas minha esposa e eu decidimos que o melhor para todos nós é deixá-lo enfrentar as consequências disso. Meu irmão vai registrar um boletim de ocorrência e receber o dinheiro do seguro. Alguns podem dizer que isso é um pouco severo, mas honestamente acho que pode ser o melhor no final. A forma como meu filho roubou ativamente da família para lucrar me preocupa, e acredito que a única opção com a qual posso viver é esta. Vou apoiar meu filho até o fim, mas ele precisa aprender agora antes de se tornar adulto. Então obrigado a todos pelos conselhos, o apoio e o ódio foram o despertar que eu precisava. Como eu disse, não preciso de pena, estou fazendo isso para ser verdadeiro comigo mesmo e quem sabe me tornar um pai melhor no final. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.